Olá, meu nome é Diego Rodrigues dos Santos, sou discente da quinta série do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde e sou voluntário deste projeto. Meu nome é Luísa da Silva Berni, sou discente do quinto ano de Medicina da ESC e sou bolsista nesse projeto. Nossa pesquisa se chama Fatores relacionados à transmissão do HPV em jovens e sua correlação com a prevalência nessa faixa etária no Brasil, revisão sistemática. O HPV é um vírus de DNA de fita dupla não envelopado e é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Ele é transmitido pelo contato com a pele ou como mucosa infectada, e dentre os 45 tipos que infectam o trato genital, existem os de baixo risco, HPV 6 e 11, presente em 90% das verrugas anogenitais, e os de alto risco, 16 e 18, responsáveis por praticamente todos os cânceres de colo uterino. A maior incidência de infecções ocorre em adolescentes e adultos jovens, com uma prevalência de 53,6% em jovens adultos sexualmente ativos no Brasil. Outros pontos que podem influenciar o risco da infecção é o número de parceiros sexuais, tabagismo, paridade, outras infecções sexualmente transmissíveis e a idade da primeira relação sexual. A prevenção do HPV no Brasil é feita por meio da vacina quadrivalente no esquema de 2 doses, para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos e imunodeprimidos. Visamos agrupar nesse estudo os pontos mais importantes encontrados em artigos de 2018 a 2022 quanto às vulnerabilidades sociais, econômicas e educacionais existentes nos jovens brasileiros, que os tornam os mais acometidos pela infecção pelo HPV, além de elucidar os pontos que impedem a ideal adesão aos fatores de proteção já existentes. Nossa pesquisa trata-se de uma revisão sistemática. Utilizamos os acrônimos PECO, População, Exposição, Comparação e Outcome, que seria o desfecho, para a formulação da pergunta: quais os fatores relacionados à transmissão do HPV que tornam os jovens um maior grupo de risco que justifique a maior porcentagem de prevalência nessa faixa etária no Brasil? Como critério de inclusão, utilizamos estudos acerca da população jovem brasileira sobre fatores de proteção e risco para infecção por HPV publicados entre 2018 e 2022. Como critério de exclusão, excluímos estudos exclusivos de outras ISTs ou que abordasse apenas o exame colpostológico ou apenas o câncer de colo uterino. Utilizamos os operadores booleanos nas principais bases de dados, como a Central, PubMed, Medline e Lilacs, e a plataforma Ryan para gerenciar referências. Foram lidos 313 títulos e resumos e escolhidos 21 artigos para contemplar nesta revisão sistemática. Nossos resultados foram agrupados em 3 grandes grupos, sendo o primeiro deles o conhecimento populacional, onde foi destacado que apenas 14,7% das meninas até 13 anos sabiam indicar corretamente a transmissão do HPV, e que jovens gestantes, de uma maneira geral, não possuíam conhecimento adequado sobre transmissão, prevenção, sintomatologia e consequências da infecção. E foi consenso entre os artigos que o principal meio de informação sobre esse tema é a mídia. Quanto aos fatores de risco, foi destacado um aumento do risco em jovens que tiveram 2 ou mais parceiros sexuais, demonstrando a importância da vacinação precoce, pois jovens adquirem HPV nos 24 meses após a coitaca, e as variáveis relacionadas à transmissão foram outras ISTs, uso de anticoncepcional oral e o etilismo. A prevalência de 13,9% de HPV em meninas menores de 9 anos aponta para uma discussão sobre todas as possíveis formas de transmissão do HPV que não sexuais. Sobre a vacinação, há atualmente uma baixa adesão masculina, uma relação positiva entre o sexo feminino e o aconselhamento dos pais, e uma relação positiva entre meninas que moram com mães de nível escolar alto, principalmente em área urbana. Dos motivos para não se vacinar em população não elegível, destaca-se o alto valor da vacina, encontrado apenas em clínicas particulares. Ampliar o genótipo da composição da vacina é proposto para diminuir a prevalência de outros sorotipos. Concluímos então que há um baixo conhecimento referente a conceitos básicos de transmissão e prevenção, o que influencia na compreensão e adesão das medidas preventivas, sendo necessário então planejamento da qualidade das informações transmitidas por mídia, que é atualmente o principal meio de informação, e campanhas conscientizadoras. É crucial também desenvolver novos estudos para identificar os fatores de risco com maior associação à alta prevalência do HPV, visto que há uma grande discordância entre os artigos desta revisão sistemática. Agir na educação sexual, pois há alto risco de incidência nos adolescentes, principalmente com mais de um parceiro sexual, e no estudo das formas de transmissão não sexual, para estabelecer-se a real significância nessa disseminação. Sobre a vacinação, que não atinge a cobertura proposta, há potencial de ação na parcela masculina que menos se vacina. Equipes estratégicas com dedicação exclusiva ao HPV poderiam atuar na propagação da informação, aumentando o número de vacinados, principalmente na segunda dose. Demanda-se ainda análise da ampliação da vacina para a nona valente. Agradecemos à FEPEX, a Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica, pela oportunidade de realizar esse projeto e ao nosso orientador, Dr. José Paulo da Silva Neto.